Fala aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu conversei com o Vitor Inocêncio, aprovado para perito da Polícia Federal. Já é perito da Polícia Federal, foi aprovado no último concurso e a gente falou aí como é que foi a preparação dele, como que foi o curso de formação e quais que são as diferenças para se preparar com um concurso um pouco mais diferente como o concurso da perícia, né? Perito federal aí, concurso da Polícia Federal, talvez um dos cargos mais almejados aí para concursos na segurança pública. Foi bem legal o papo, então vamos lá. Conversar com o Vitor aqui, aprovado para perito da Polícia Federal. Em 2000, acabou de fazer o curso de formação, acabou de entrar, né, Vitor? A gente fez o último curso de formação agora, né, foram separados os cargos por causa da pandemia, né. Meu curso de formação começou ali, acho que dia 12 de outubro, né, e foi só perito criminal junto com o delegado. E por causa dos protocolos, por causa do Covid, foi um curso reduzido de 2 meses e meio, mais ou menos, onde a gente ficou lá enclausurado, por assim dizer, né, porque a gente realmente não podia sair lá de dentro da ANP. Nossa, cara. Isso que é o duro da Polícia Federal, o negócio é... Ali, esse agora, por causa do Covid, né, por causa de toda a situação, realmente foi um internato 100%. Você não podia sair de hipótese alguma, tinha que fazer teste PCR lá dentro, né, por causa do Covid, distanciamento, troca de máscara, foi bem puxado. E por que você escolheu a perícia? A perícia criminal? Qual que foi o caminho para você chegar nessa decisão? Você sempre estudou para eles? Como é que foi? Quando eu comecei a estudar para... Falar, assim, dizer que eu já conheci o Vitor. A gente corria junto pro TAF, inclusive. A gente se conheceu em um dos concursos da perícia, foi acho que Santa Catarina. Mas eu não sei toda a história, não sei como que você começou a vida de concurseiro, assim, certinho. Mas então, eu escolhi a perícia porque eu sempre achei uma área muito interessante, né? Inicialmente as carreiras policiais iam ser o meu foco, né? Eu queria ser agente da Polícia Federal. Uhum. Só que eu também sempre tive muito interesse pelas áreas de perícia. Tanto é que os primeiros concursos que eu prestei foram na área pericial. Eu não tinha chegado, por exemplo, a prestar algum cargo da Polícia Civil, né? Foi sempre o IGP Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, ali, o Paraná, que foram os concursos que eu prestei. Aí depois do concurso da Polícia Federal, como eu ainda não tinha sido chamado, eu comecei a estudar mais ainda, né, mais específico para as carreiras policiais, daí para os cargos de investigador, escrivão, esse tipo. Mas realmente eu escolhi a perícia. Por que eu escolhi a perícia? Eu acho muito interessante a parte técnica, né, na elucidação dos crimes. Por causa da minha formação, né, eu queria aproveitar ela, né, e realmente daí eu escolhi seguir o cargo de perito. Apesar de ter os cargos gerais, né, em várias polícias, em vários estados tem a parte geral, na Polícia Federal ela não contempla isso, né, não tem uma área que pode qualquer curso de formação. Aí eu aproveitei o meu cargo de... minha formação de engenharia química e prestei para a área de laboratório, né? A área 6 da PF. Legal. Eu estudei tanto para perito quanto para polícia e eu percebi o seguinte, Vitor, não sei se você também percebe isso, que estudar para concurso de perícia é um pouco diferente. Tem menos material sobre isso, você tem que buscar às vezes na fonte, tem que buscar livro. São concursos assim que não é tão esporádico como o da polícia, às vezes tem, depois não tem mais, então você tem que focar naquele concurso. Como é que foi a tua preparação? Ali eu comecei a estudar ali em meados de 2017, né? E foi para a parte de perícia geral, que naquele ano, se não me engano, tiveram os 3 concursos do Sul. Primeiro foi ali o Paraná, depois veio o Rio Grande do Sul e depois Santa Catarina, né? Uhum. Então, no meu início ali dos estudos, já tiveram esses concursos, né? Seguido pelo da Polícia Federal no outro ano, até se você for ver. Mas em questão de estudo, de material de estudo, realmente o foco hoje, acho que da maioria dos cursinhos preparatórios na carreira policial vai ser naquela parte geral ali de direito, legislações. Só que na parte da perícia geral, documentos, parte de fotografia, incêndio, acredito que alguns cursinhos já estão abrangindo isso, né, nos cursos preparatórios deles. Mas a parte específica, né,
por exemplo, a parte de química, ou mesmo se você fosse fazer para engenharia civil, algo do tipo, eu não sei dizer como anda, né? Eu sei que existem cursinhos preparatórios, só que no meu caso eu não utilizei muito eles, né? Eu Foi livro. utilizei mais livros na preparação. Isso. A tua referência de Livros. faculdade também, né? Aí você pega referência Sim, universitária. já tem um pouco a base, né? Então você só vai se orientando melhor, se policiando melhor no que estudar, focado ali para o concurso, né? Para você não fazer um apanhadão geral e estudar tudo, sabendo que desse tudo o que cai é só uma parte mais específica, você tem que ter mais denso na sua mente, Você acha que entendeu? você estudou certo? Você mudaria alguma coisa hoje? Assim, como deu certo, né? Eu não posso falar que eu É verdade. mudaria, É que eu verdade. mudaria, como deu certo. Só que, como eu fui chamado só para o segundo curso de formação, eu continuei estudando, né, para as carreiras policiais e mudei um pouco o meu método de estudo. Que, por exemplo, eu adquiri simulados dessa vez, que o concurso da Polícia Federal não tinha feito, e realmente eu organizei um pouco melhor a questão de divisão de matérias, divisão de tempo, como que eu ia estudar. Então eu acho que eu estava rendendo mais agora, né? Não sei Aham. se eu já tinha um know-how de como estudar, sabia o que funcionava para mim. É um cargo relativamente novo, né? Assim, é difícil você conversar a gente que estuda especificamente sobre isso. Como é que é mais ou menos que funciona a perícia lá na Polícia Federal? Então, aqui na Polícia Federal temos as divisões em áreas, né? Por exemplo, eu sou da área 6, tem outras áreas para medicina, tem a área da engenharia civil, a área de informática, a área de comunicação. Quando você entra, você vai ter as suas perícias da sua área específica, né? Uhum. Por exemplo, ali na área 6, da área laboratorial, posso fazer a perícia de drogas, qualquer substância questionada. Fora isso, também temos as perícias mais gerais, né, no caso, que seriam, que não tem uma área específica delas, né, que seriam perícias em veículo, perícias em documentos, perícia em arma, nessa linha. Então, aí, apesar da área pericial, o perito também é um cargo policial, né, e quando precisa de apoio, participar de missão, também podemos colaborar nessa parte. E também fazer parte de alguns grupos especializados, como o GPI, e para os Ah, é, cara, isso eu não mais sabia, preparados. não. Sim, a gente pode participar do GPI, né? Tem um processo seletivo, tudo. Tá, de modo Então, geral, bem assim, resumido, porque acho que tem uma galera que não sabe o que faz um perito da Polícia Federal. o perito criminal federal vai atuar na parte técnica, na perícia técnica, né? No processamento dos vestígios, né? Em locais de crime, na coleta dos vestígios. E nós fornecemos os laudos, que muitas vezes são utilizados para embasar o oferecimento da denúncia, ou mesmo pelo juiz, né, no processo ali, no processo decisório. Uhum. E o teu método de estudo, como é que foi? Que método que você usava? Quando eu comecei a estudar ali a parte geral, né, parte de direito, português eu sempre fui um pouco fraco, então eu me dedicava mais a essa matéria, né. Então, Uhum. E sempre cai um monte de português, independente sim, de qual concurso. português e informática, acredito que hoje em dia os candidatos já estão em um alto nível, né? Porque é quase 40% das provas, essas duas matérias, estão sempre presentes, né? Se você falar assim, não sei que eu vou estudar para um edital que vai abrir um dia. Não, estuda português e informática, que com certeza essas duas matérias vão cair. Informática cada vez mais Mas, também. Uhum. sim, então, normalmente quando ia começar a estudar, por exemplo, uma matéria nova, algo do tipo, eu primeiro lia toda a matéria, né? Fazia um pequeno resumo. Não voltava na matéria, não fazia uma revisão, nada. Eu primeiro lia e deixava esse resumo. Depois, quando eu terminava toda a matéria, eu fazia pelo menos umas 50, 100 questões, no batidão geral mesmo, e depois voltava estudando especificamente. Que daí eu já estudava com o meu resumo e ia complementando ele. Gostava de fazer questões, pelo menos umas 200 questões por dia eu gostava de fazer. E assim, eu tive o benefício de poder estudar em tempo integral. Eu gostava de estudar de 4 a 5 matérias por dia que eu fazia. Eu procurava estudar, por exemplo,
português de manhã, junto com algum direito, alguma matéria específica à tarde, junto com outro direito. Assim, eu dividia para poder revisar as matérias 2 vezes por semana. Mais ou menos assim. E esse foi o método inicial que eu utilizei, né? Depois que eu terminava as matérias, aí eu só ficava na revisão e estudos mesmo. Revisão e resolução de questões. Agora, para a Polícia Federal, como eu já tinha uma boa base... Resolução de questões, né? Resumo e resoluções de questões. Eu acredito que foram, assim, o fundamental para mim. Só que, assim, vai de cada um para cada um, né? Como que você fazia os seus resumos? O primeiro resumo que eu fazia era um condensado da matéria. Eu colocava uma palavra-chave, né? Normalmente eu fazia tipo um tópico. Eu colocava uma palavra-chave, vinha uma setinha e explicava alguma coisa daquela palavra-chave. Voltava, embaixo tinha outra explicação. Então ia nessa palavra-chave, tópicos, palavra-chave, É um mapa tópicos. mental que você fazia, cara. Ia nessa linha de raciocínio.